E Josafá rei de Judá se voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E saiu-lhe ao encontro Jeú vidente, filho de Anani, e disse ao rei Josafá: ao ímpio das ajuda, e amas aos que aborrecem ao Senhor? Pois a ira da presença do Senhor será sobre ti por ele. Porém se acharam em ti boas coisas, porque cortaste da terra os bosques, e dispuseste teu coração a buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, mas dava volta e saía ao povo, desde Berseba até o monte de Efraim, e os reconduzia ao Senhor, o Deus de seus pais. E pôs na terra juízes em todas as cidades fortes de Judá, por todos os lugares. E disse aos juízes: olhai o que fazeis, porque não julgueis em lugar de homem, mas sim em lugar do Senhor, o qual está convosco no negócio do juízo. Seja, pois, convosco o temor do Senhor, guardai e fazei, porque no Senhor nosso Deus não há iniquidade, nem acepção de pessoas, nem em receber suborno. E pôs também Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e sacerdotes, e dos pais de famílias de Israel, para o juízo do Senhor e para as causas. E voltaram a Jerusalém, e mandou-lhes, dizendo: procedereis assim com temor do Senhor, com verdade, e com coração íntegro, em qualquer causa que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e preceito, estatutos e direitos, a vez de admoestar-lhes que não pequem contra o Senhor, para que não venha ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Agindo assim, não pecareis. E eis que Amarias sacerdote será o que vos preside em todo o negócio do Senhor, e Zebadias filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas serão oficiais em presença de vós. Esforçai-vos, pois, e agi, porque o Senhor estará com quem é bom. Passadas estas coisas, aconteceu que os filhos de Moabe e de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram contra Josafá à guerra, e acudiram, e deram aviso a Josafá, dizendo: contra ti vem uma grande multidão da outra parte do mar, e da Síria. E eis que eles estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então ele teve temor, e pôs Josafá seu rosto para consultar ao Senhor, e fez apregoar jejum a todo Judá. E juntaram-se os de Judá para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram a pedir ao Senhor. Pôs-se então Josafá em pé na reunião de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: o Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus, e te ensenhoreias em todos os reinos das nações? Não está em tua mão tal força e potência, que não há quem te resista. Deus nosso, não lançaste tu os moradores desta terra diante de teu povo Israel, e a deu a semente de Abraão teu amigo para sempre? E eles habitaram nela, e te edificaram nela santuário a teu nome, dizendo: se mal vier sobre nós, ou espada de castigo, ou pestilência, ou fome, nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, porque teu nome está nesta casa, e de nossas tribulações clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e salvarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, a terra dos quais nem quiseste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas sim que se afastassem deles, e não os destruíssem. Eis que eles nos dão o pago, vindo a lançar-nos de tua herdade, que tu nos deste a possuir. Ó Deus nosso, não o julgarás tu? Porque em nós não há força contra tão grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que devemos fazer, mas a ti voltamos nossos olhos. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus meninos, e suas mulheres, e seus filhos. E estava ali Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, sobre o qual veio o Espírito do Senhor no meio da reunião, e disse: ouvi, Judá todo, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, o Senhor vos diz assim: não temais nem vos amedronteis diante desta tão grande multidão, porque não é vossa guerra, mas sim de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que eles subirão pela encosta de Ziz, e os achareis junto ao ribeiro, antes do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Então Josafá se inclinou com o rosto em terra, e também todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor, e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coate e dos filhos de Corá, para louvar ao Senhor o Deus de Israel em grande e alta voz. E quando se levantaram pela manhã, saíram pelo deserto de Tecoa. E enquanto eles saíam, Josafá estando em pé, disse: ouvi-me, Judá e moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e sereis seguros. Crede em seus profetas, e sereis prósperos. E havido conselho com o povo, pôs alguns que cantassem ao Senhor, e louvassem na formosura da santidade, enquanto que saía a gente armada, e dissessem: glorificai ao Senhor, porque sua misericórdia é para sempre. E quando começaram com clamor e com louvor, pôs o Senhor contra os filhos de Amon, de Moabe, e do monte de Seir, as emboscadas deles mesmos que vinham contra Judá, e mataram-se os uns aos outros. Pois os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os do monte de Seir, para matá-los e destruí-los. E quando houveram acabado aos do monte de Seir, cada qual ajudou a destruição de seu companheiro. E logo que veio
veio Judá ao posto de observação do deserto, olharam até a multidão, mas eis que jaziam eles em terra mortos, que ninguém havia escapado. Vindo então Josafá e seu povo a despojá-los, acharam neles muitas riquezas entre os cadáveres, assim vestidos como preciosos utensílios, os quais tomaram para si, tantos, que não os podiam levar. 3 dias durou o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali bendisseram ao Senhor, e por isto chamaram o nome daquele lugar o vale de Beraca, até hoje. E todo Judá e os de Jerusalém, e Josafá a cabeça deles, voltaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes havia dado alegria de seus inimigos, e vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e buzinas, à casa do Senhor. E foi o pavor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá teve repouso, porque seu Deus lhe deu repouso de todas as partes. Assim reinou Josafá sobre Judá. De 35 anos era quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Azuba, filha de Sili, e andou no caminho de Asa seu pai, sem desviar-se dele, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Contudo isso os altos não foram tirados, que o povo ainda não havia preparado seu coração ao Deus de seus pais. Os demais dos feitos de Josafá, primeiros e últimos, eis que estão escritos nas palavras de Jeú filho de Anani, do qual é feita menção no livro dos reis de Israel. Passadas estas coisas, Josafá rei de Judá estabeleceu amizade com Acasias rei de Israel, o qual foi dado à impiedade, e fez com ele companhia para preparar navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer filho de Dodava de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto fizeste companhia com Acasias, o Senhor destruirá tuas obras. E os navios se romperam, e não puderam ir a Tarsis. Mas como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão sem haver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são agradáveis os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: por acaso não ouviram? Sim, certamente, pois sua voz saiu por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto: por acaso Israel não entendeu? Primeiramente Moisés disse: Eu vos provocarei ciúmes com os que não são do povo, com uma nação insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer: Fui achado pelos que não me buscavam, fui revelado aos que por mim não perguntavam. Mas sobre Israel diz: Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e hostil. Então pergunto: por acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma, pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual desde antes conhecia. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele fala a Deus contra Israel: Senhor, mataram os teus profetas, e derrubaram os teus altares. Só eu fiquei, e buscam tirar-me a vida. Mas o que lhe disse a divina resposta? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Portanto, também agora no presente tempo ficou um remanescente, escolhido pela graça. E, se é pela graça, logo não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, o que Israel busca, isso não obteve, mas os escolhidos o obtiveram, e os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de insensibilidade, olhos que não veem, e ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. E Davi diz: a mesa deles se torna em laço e armadilha, em tropeço e retribuição para eles. Seus olhos se escureçam, para que não vejam, e suas costas fiquem constantemente encurvadas. Então, pergunto: por acaso tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, mas pela queda deles a salvação veio aos gentios, para lhes provocarem ciúmes. Ora, se a queda deles é o enriquecimento do mundo, e se o prejuízo deles é o enriquecimento dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O preguiçoso não lavra no inverno, por isso ele mendigará durante a ceifa, pois nada terá. O conselho no coração do homem é como águas profundas, mas o homem prudente consegue tirá-lo para fora. Muitos homens, cada um deles afirma ter bondade, porém o homem fiel, quem o encontrará?